Ei, o dia da segunda vinda de Jesus está mais perto hoje do que há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus subiu aos céus. E você tem evangelizado para que as pessoas se encontrem com Jesus e mudem de vida? Porque tem que fazer isso enquanto ainda há tempo. Ouça o trecho da homilia do Padre Zé Augusto, desse dia da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Ele foi, mas ele virá. Compartilhe este vídeo, porque compartilhando você também vai estar evangelizando. Que Jesus entrou no céu e sentou à direita do Pai. Está sentado à direita do Pai. É uma forma de se dizer que Jesus agora está com o Pai, aguardando o momento em que o Pai vai dizer, pode ir agora para buscá-los. Para buscar aqueles que foram e que estão sendo fiéis. Aqueles que foram batizados. É por isso que também no Evangelho de hoje diz assim: e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. No capítulo 28 de São Mateus, ele dá um acréscimo dizendo assim, que Jesus diz para os apóstolos: e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, os apóstolos vão proclamar, vai anunciar a conversão e o perdão dos pecados, ou seja, os pagãos irão se voltar para Deus e por isso eles se converterão e nessa conversão eles serão batizados, se tornarão católicos e aguardarão a segunda vinda de Jesus. Então, nessa ascensão que nós celebramos hoje, aqui tem um detalhe. Os apóstolos olham para o céu, vê Jesus subindo ao céu, mas ao mesmo tempo os anjos estão dizendo o seguinte: ele vai voltar. Como Jesus irá voltar, esse tempo da ascensão de Jesus e do seu retorno é o tempo de se pregar o Evangelho. É o tempo em que nós, católicos, iremos nos empenhar na pregação da Boa Nova, levando as pessoas a se converterem. Porque, meus irmãos, se as pessoas não se converterem, se as pessoas não se voltarem para Deus, elas se perderão para sempre. Porque se para nós nos salvarmos, nós precisamos conhecer Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu, se não for por meio de Jesus. Então esse tempo é o tempo de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Foi isso que os apóstolos fizeram, ao ponto até deles serem martirizados. E tiveram que levar a mensagem de salvação. Levar a mensagem de salvação significa levar o Evangelho que salva a todos. As pessoas precisam passar pela conversão. Pregar o Evangelho, meus irmãos, não é cair na ilusão, porque tem muita gente iludida que está pregando o Evangelho e essas pessoas estão caindo no pecado da vaidade, dos aplausos, da fama. Pregar o Evangelho não é ir por este lado. Pregar o Evangelho é criar dentro de nós um desejo de salvação das almas, porque as almas precisam se salvar. No capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, quando Jesus se encontra lá com Pedro, Tiago, João, que estavam pescando, e André, Jesus disse para Pedro o seguinte: de hoje em diante tu serás pescador de homens, pescador de almas, de salvação, de ser salvador de almas. É por isso que no Evangelho, mais uma vez, Jesus fala que é preciso pregar, anunciar a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém, o Evangelho foi anunciado e foi chegando a todos os continentes. O Evangelho chegou aqui e muitos foram se convertendo, nem todos. Aqui existe esse problema também. Nem todos abrem o coração. Que situação difícil. A pessoa ouvir a salvação que vem por meio de Jesus Cristo e ela recusa. Recusar Jesus é recusar a salvação. Recusando a salvação, morrendo, não se salva, se condena e vai para o inferno para viver eternamente no inferno. Por isso que o pregador,
ele precisa estar imbuído desse desejo para não cair na vaidade e saber que é uma missão grandiosa. Converter uma alma não é fácil, não. Não é fácil. E tem que ser por meio de Deus. É Deus que dá a graça para que aquela pessoa ela se converta e se salve. Então, enquanto Jesus agora está no céu, a igreja anuncia o Evangelho. Porque quando Jesus retornar, e aí a segunda vinda de Jesus, porque teve a primeira, é a segunda vinda de Jesus, ele vem para levar os convertidos. Ele virá para levar os convertidos para viver no céu agora. Vocês se lembram lá no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus? Que lá vai falar da segunda vinda do Senhor, e ali diz que ele vai separar os cabritos das ovelhas. Então, quem são as ovelhas? Os que se converteram, os que se batizaram, os que se reconheceram pecadores, os que agora vivem a vida com Deus aguardando o Senhor. E quem são os cabritos? Aqueles que tiveram a oportunidade e não quiseram. E morreram numa atitude de condenados. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Imagina a pessoa morrer nesse estado, nessa condição de condenação, meus irmãos. Que triste. Então, nesse tempo, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E aí, dentro da igreja católica, vai surgindo tantos carismas, tantas comunidades religiosas, tantas congregações, ordens religiosas, com seus fundadores, com seu carisma próprio, que vão evangelizando e anunciando, até que Jesus volte. Tudo isso para quê? Para que esse evangelho seja anunciado e as pessoas se arrependam, sejam batizadas, tornando-se católicas, e depois que se tornarem católicas, elas vão aguardar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ficar simplesmente olhando para o céu, mas nós temos que estar com o nosso coração no céu, mas a nossa vida ela tem que estar voltada também para o irmão, para essa ou aquela pessoa que precisa se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa solenidade da ascensão do Senhor, Deus nos conceda a graça de um desejo muito grande de salvar almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima,